que me preocupa é isso aí mesmo, só o toque de bola lento, só isso. O jogo do Brasil é um jogo muito lento de se ver. Muita gente critica quando ele é individualista, igual o Vitor falou. Acha que ele é individualista porque ele não tocou a bola, porque ele não fez isso, não fez aquilo. Então, eu acho que eles respeitaram até pela história e pelo medo do Brasil também, que o Japão sempre teve aquele medo do Brasil, porque sempre foi o saco de pancada, a verdade é essa. Fala pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez para o 4º episódio do nosso Sofá Tático Podcast, para falar mais de Brasil, mais de Copa do Mundo. E estamos aqui com nosso amigo Vitor, nosso amigo Buiú mais uma vez. E mais eletrizante do que nunca, o Brasil aí chegando aos 16avos contra o Japão, sofrendo, tomando gol no primeiro tempo, tendo que buscar o resultado no segundo tempo de virada, fazendo o nosso coração aqui quase sair pela boca. Mas graças a Deus tudo deu certo. Tudo deu certo, né? Perdão. No final das contas, a gente passou. Que vem as oitavas de final contra a Noruega, contra a Costa do Marfim. Eu acho que a gente precisava desse jogo. E vamos discutir sobre esse jogo mais um pouquinho, mais detalhadamente, analisar mais cada detalhe e falar sobre mais destaques também dessa Copa do Mundo. Vitão, Buiú, e aí? Como é que tá o coração depois desses 16 avos? Ufa. Meu irmão, eu fiquei nervoso nesse jogo, hein, cara. Primeiro tempo, praticamente o Brasil foi ali tentando fazer alguma coisa, tentando fazer um lancezinho ou outro, só que o Japão tava muito bem fechado, muito bem postado ali, né? É um time muito organizado, respeitou muito o Brasil, né? Meio que eles falaram que iam ganhar, mas respeitaram muito, entendeu? Conseguiram fazer o golzinho num erro de passe, que, na minha opinião, não tem que sair jogando bola no meio de campo, cara. A gente joga bola e sabe que você dá um passe no meio de campo no contra-ataque, tem que ser indo pro lateral, entendeu? Mas foi um jogo difícil, segundo tempo o Brasil conseguiu se impor, né? A entrada do Endrick mudou muito também. O Ryan, que estava sumido no primeiro tempo, também no segundo tempo conseguiu fazer um bom jogo. O Vini também, esse primeiro tempo estava com marcação dobrada. No segundo tempo continuou, mas conseguiu achar uns espaços ali, né? E graças a Deus saímos com a vitória e com a virada. O Brasil começou ali um estilo de jogo que eu não curto muito, né? Que é toquinho de bola aqui, ali do lado, pra trás. Eu gosto mais de um jogo mais agressivo, velocidade. No começo ali, acho que bateu cabeça um pouco. Time também do Japão muito fechado, né? A gente tava comentando aí, Thales, fez uma linha de 5 ali atrás, né, Thales? Que pra passar ali é bem difícil. É tanto que o Matheus Cunha não apareceu tanto, né, no primeiro tempo. Ficou muito preso na marcação, ele também não saía dentro da área para pedir bola, então assim, tava muito difícil para poder infiltrar ali. Foi onde que depois, no segundo tempo, né, começamos ali várias jogadas com Gabriel Magalhães, né? Então o time foi pra frente e, tipo, o Gabriel Magalhães ficou como, tipo, o armador, né, de jogada, né? Então fez um ótimo serviço ali e com muito sufoco a gente conseguiu aí a virada aí, mas confesso que eu achei que até pra prorrogação. E que sufoco, né? Assim, eu já imaginava, comentando com amigos, comentando off com vocês também, que o jogo contra o Japão não seria fácil. A gente já previa desde lá da fase de grupo que sendo o Japão ou sendo a Holanda, a gente ia passar por dificuldades. Não, talvez, nem pela qualidade do adversário, mas pelas dificuldades que o Brasil vinha enfrentando. De buscar um time, os 11 titulares ali, organizado, com um jogo muito bem definido, um time consistente, sólido. Então, por conta mais do Brasil do que do próprio adversário, a gente já esperava que teria dificuldade nessa fase, né? Mas talvez não esperava tanto assim, né? Foi uma surpresa pra mim, assim, o Japão jogar tão recuado como recuou, porque foi um Japão que vem de um ciclo de muitos gols antes da Copa do Mundo, né? É um time que fazia muitos gols, que muitas vezes propunha o jogo também, ficava com a posse de bola, tocava a bola com facilidade, enfim, era um time que vinha se apresentando assim. Claro, talvez um nível inferior, né, no ciclo ali de Copa do Mundo. Só que na fase de grupos já da Copa, empatou com a Holanda, empatou com a Suécia, né? Talvez não jogando tão bem contra a Suécia assim, mas com a Holanda foi um bom jogo, e era a Holanda, tem um certo peso aquele empate. E depois, na segunda rodada, ganhou de 4-0 da Tunísia, né? Então, um Japão que se mostrava forte ainda na Copa do Mundo. Não foi à toa o ciclo que fez. Mas, então me surpreendeu, né? Tanto nas entrevistas do Japão, tanto da forma que vinha jogando, né? Dizendo que o Brasil não era o mesmo de antigamente, que tinha como ganhar do Brasil. Acho que isso faz parte do futebol, essas declarações. Mas me surpreendeu porque meio que foi uma contradição o que a gente viu em campo, né? O Japão prostrado ali, com uma linha de 5 atrás sem bola, mais uma linha de 3, 4 às vezes, à frente dessa linha de 5, linhas totalmente recuadas, principalmente ali na primeira metade do primeiro tempo, né? Depois eles subiram as linhas. Então, acho que
Eles respeitaram o Brasil, acho que aquilo que tá sendo dito na entrevista não se foi mostrado dentro de campo, não. Eles que acham que a camisa do Brasil pesou, o respeito pelas 5 estrelas da nossa seleção pesou, e por mais que depois eles subiram as linhas, mas a proposta inicial era clara, era se defender e jogar por uma bola. Cara, e eu acho que o que pesou também pro Japão foi os desfalques, né? Eles estavam com 4 desfalques, que eram os Importantes. 4 principais, que era o Minamino, o Endo, o Mitoma e o Kubo. É como se o Brasil perdesse o Vini, o Cunha, o Ryan e o Paquetá, vamos botar assim, né? Perdeu seus principais jogadores, muda totalmente a perspectiva do jogo, né? Do planejamento. Então, eu acho que eles respeitaram até pela história e pelo medo do Brasil também, que o Japão sempre teve aquele medo do Brasil, porque sempre foi o saco de pancada, a verdade é essa. Mas eu acho que a estratégia deles foi: vamos fazer aquele joguinho mais recuado, vamos esperar um erro deles, que o Brasil erra muito, cara. O Brasil gera muito espaço nas costas, então eles já estavam esperando um errinho do Brasil, entendeu? E foi o que aconteceu, infelizmente, né? E eles continuaram fechado, entendeu? Acabou o primeiro tempo ali, na vantagem, claro, então vamos continuar fechado, né? Mas o Brasil veio com uma proposta totalmente diferente no segundo tempo, né? Com a entrada do Endrick. Infelizmente o Paquetá acabou se lesionando, espero que não tenha sido nada sério. Mas eu acho que a entrada do menino mudou o jogo, não pelas jogadas dele, mas pela postura dele, de ir pra cima, entendeu? De partir, né? Não ter medo. Isso aí eu acho que deu um ânimo pro Brasil, né? O Ryan entrou no jogo, o Vini entrou no jogo. Então, quando você muda a postura, quando você vem preparado pra ir pra cima, sabendo que se acabar ali vai perder, eu acho que o Brasil entendeu o jogo, entendeu o que tava precisando, né? E saiu os gols lá, igual você falou, no cruzamento do Magalhães, né? Que tava basicamente fazendo aquele meio campo, né? Tava armando a jogada, porque tinha espaço, o Japão tava fechado, né? Eu acho que o Vini, por ser o Vini, o cara mais importante ali, tava puxando a marcação dupla e tava gerando espaço no meio, porque a gente não tinha um lateral de profundidade, então o Magalhães estava com muito espaço, entendeu? E é uma jogadinha que ele já faz, né? No Arsenal, de jogar a bola no segundo pau, aí o nosso amigo Casemiro, que a gente vai falar dele depois, tava lá no momento certo, né, Buiu? Rapaz. Aí no segundo tempo o Brasil fez um jogo muito bom, né? Mudou a postura. Só que assim, vamos voltar ali atrás. O primeiro tempo foi morno, né? Do Brasil. Tipo, mesmo tocando bola, tranquilo, mas não criava nada, né? E o Japão muito fechado ali. E aí, igual o Vitor falou, e aí só no segundo tempo mesmo, com os meninos, com o Endrick. Ryan jogou no segundo tempo. No primeiro, infelizmente, ele ficou um pouquinho sumido. Eu acho também que as jogadas foram mais criadas mais pelo lado do Vini, né? Eu acho que eles também, às vezes, estavam esquecendo um pouco do Ryan ali na ponta. E ele é habilidoso, né? Igual o Thales fala num X1, né? Num contra um ali. Pode quebrar as linhas. E, e é isso, cara. Graças a Deus deu tudo certo. Eu fiquei muito apreensivo ali, mas o Endrick também entrou bem, né? E é tanto que o lance do gol da virada foi uma roubada. Foi na pressão do Endrick, mas na verdade a roubada foi do Ryan. E aí tocou para Bruno Guimarães, que tocou para Martinelli fazer o gol da virada. Eu acho que ainda no primeiro tempo, eu acho que um ponto-chave dessa virada no jogo aí é porque o Brasil inicia o jogo, o Japão com as linhas baixas, deixando o Brasil com a bola. Não era interesse do Japão ficar com a bola no início do jogo. Já foi claro ali que o Japão não queria isso. Mas eu não sei se foi uma análise tática ali do técnico japonês, algo que ele observou de fraqueza no meio-campo do Brasil, ou na saída de bola do Brasil, não sei. Mas você vê uma percepção depois da parada para hidratação, que a gente vai falar sobre isso também. O, o Japão, que tava com as linhas baixas, pós essa parada, ele já começa a subir as linhas, já começa a marcar. Pelo menos a primeira linha, já na saída de bola dos zagueiros do Brasil. E quando essas linhas sobem, o Brasil que já tocava tranquilamente na intermediária defensiva ali, quando ele sobe essas linhas, o Danilo erra aquele passe pro meio. Ou seja, já não era aquele Japão que estava atrás do meio campo, já era um Japão que já estava marcando na intermediária do Brasil. Talvez isso pegou o Brasil meio que surpresa, não esperava essa mudança já ali na pausa da hidratação do Japão subindo essas linhas. Então eu percebi também essa diferença, onde ocorreu o erro ali do Danilo, e onde o Casemiro já tinha amarelo, o jogador passa por ele por facilidade, mas se ele fizesse a falta, corria o grande risco de ser expulso, dependendo do nível e da intensidade dessa falta. Então não tinha muito o que ele fazer também. E ele carrega aquela bola por talvez 10, 20 metros ali e finaliza, e foi muito feliz também na finalização, né? A gente fala de goleiro, fala de defesa, de erro, mas também na primeira que o Japão conseguiu, acertou aquele chute também, que de pouca felicidade ali, e num erro foi um gol, né? Onde o Japão errou 4, 5 com o Brasil não teve a mesma intensidade, não teve a mesma agressividade, a mesma eficácia ali no contra-ataque também de aproveitar um erro do Japão. O Japão aproveitou esse erro e fez o gol também. Eu acho que não é nada tão grave assim, não sei a opinião de vocês, né? Porque eu ia perguntar, né, sobre isso. O Brasil, esse jogo mostrou o quê? Confiança,
um time mais forte para a próxima fase, ou também mostrou algum sinal de alerta que a gente tem que ficar atento? Ou as duas coisas, né? Não sei. Cara, eu acho que com esse jogo de hoje, o Brasil acho que aprendeu a, tipo, a sofrer, vamos falar assim, né? Porque Importante. tomou um gol ali, né? E aí teve que ir pra cima. Que eu acho que tava faltando isso na seleção. Lógico que a gente sabe que a gente tem grandes jogadores, mas tem que ter aquele espírito, né? De raça, vontade. Às vezes, quando não vai na técnica, vai na raça, né? Vai na vontade. Foi o que aconteceu hoje, tá? Não foi na técnica, não. Ali foi mais na raça, na vontade mesmo. Entendeu? Acho que faltou isso. Eu acho que próximo jogo aí. Talvez possa ser a Noruega, não sei, né? Que vai jogar aí contra a Costa do Marfim, né? Isso. Mas acho que a gente já vai mais preparado já para esse jogo. Acho que hoje deu para pegar uma experiência a mais. Acho que aquele espírito a mais pra gente, acho que vai ajudar muito no próximo jogo. Acho que o Brasil vai entrar muito atento e quem sabe não entrar conforme o segundo tempo que eles fizeram. Porque a gente se pergunta, poxa, mas por que que não jogou assim desde o primeiro tempo? Agressivo, entendeu? Parece que fica com medo, parece que tá gelado. Só que parece que espera tomar um gol para poder ter uma reação, entende? Então, assim, nós brasileiros, a gente tá, beleza, a gente tá acostumado a sofrer assim, né? Mas, cara, a gente se pergunta o porquê já não ser agressivo no primeiro tempo, né? Cara, eu acho que o Brasil, ele não sofreu tipo assim, ele não sofreu por causa do Japão. Acho que a gente sofreu pela gente mesmo, pela falta de efetividade, né? Tipo, vai sair a jogada ou não vai? Fica aquele toquinho pra trás. Porque o Japão mesmo não partiu pra cima. Foi só aquele lance do erro, né? Que eles acharam uma bola lá, mas depois não ofereceu muito perigo. Então não foi aquele sofrimento de o Alisson fez grandes defesas, a defesa fez um grande jogo, entendeu? A gente mesmo sofreu pela falta de efetividade, que não tinha uma jogada trabalhada, né? Foi graças ao cruzamento até, que é uma jogada trabalhada, mas não teve aquele toque, aquele passe achado, entendeu? Então a gente sofreu muito por isso. Então, o Brasil tá muito pouco efetivo. Tá, sabe, toca aqui, toca ali, entendeu? Claro que o Japão se fechou muito, mas a gente tem que procurar mesmo pegar aquela identidade de time que tem um método de jogo, cara. Porque o Brasil não tá tendo aquele método de jogo, entendeu? A gente tá sofrendo muito em falta de efetividade e acaba gerando espaço pros outros times nas costas, que eu comentei mais cedo aqui, que a gente gerou muita bola nas costas, porque fica, toca aqui, toca ali, você erra um passe, ou você força uma bola, perde, tenta um cruzamento, perde, gera contra-ataque, entendeu? Parece que foi um jogo difícil, o Vitor falando em toque aqui, toque ali. Mas foi 69% de posse de bola da seleção, né? E 19 chutes de seleção, finalizações, e 5 do Japão. E 2 do Japão foi no gol. Então, assim, quando a gente vê no jogo, parece que era um jogo muito mais difícil quando você olha as estatísticas, né? Tipo assim, né? Foi só 2 chutes no gol do Japão e 5 finalizações dele. 19 da seleção brasileira. Então, assim, mas quando você vê no jogo, parece que o Brasil não criou tanto, né? A verdade é essa. Mas se você for olhar pelas estatísticas, o Brasil amassou. Assim, eu não sei vocês, eu tenho uma certa dificuldade de assistir jogo do Brasil. Quando eu tô assistindo um jogo do meu clube também, enfim, é a mesma coisa. De analisar o jogo melhor, mais detalhadamente. Porque você tá ali na emoção, você tá naquela angústia do jogo, da aflição. Você muitas vezes tá muito nervoso assistindo o jogo ali. Eu não consigo analisar, principalmente quando é o Brasil. Quando é algum time que não interessa, né? O Brasil, aí você consegue sentar tranquilo, analisar o jogo, ver cada detalhe, cada lance. O Brasil não. O Brasil É você, verdade. parece que você fica meio desnorteado ali, você não consegue observar grandes detalhes, Eu entendeu? consigo analisar melhor, cara. Eu consigo analisar, porque a gente. Igual quando é o time do coração tá jogando. Eu consigo analisar perfeitamente quando o cara tá bem, tá mal, erros, acertos. Porque a gente só foca naquele jogador e esquece os adversários. E o Brasil é assim, eu só foco no cada jogador individualmente e esqueço o adversário. Quando eu vejo outros jogos, eu já consigo enxergar o todo, entendeu? Então eu consigo analisar melhor. E assim, são poucos times no mundo, pode ser clube, pode ser seleção, que conseguem jogar bem, desenvolver um bom futebol, ou um futebol eficaz, que ganha o jogo, contra o adversário que joga com a linha baixa. Você vê que são poucos times que têm essa capacidade de jogar bem, de produzir, de criar algo com o adversário que tá ali prostrado ali na defesa, né? Coloca um ônibus ali na defesa ali e você não consegue passar. Então são poucos times que conseguem ter essa capacidade de quebrar isso, né? São poucos, assim. A gente tá falando do Brasil, da dificuldade do Japão, mas são poucos. São poucos os times que conseguem fazer isso. Tanto que foi no segundo tempo onde o Brasil se impôs o seu futebol mesmo, com mais garra, com mais luta, com mais vontade ali de um jogo de imposição mesmo, que o Brasil conseguiu criar algumas coisas, claro, também com cruzamentos, alternativa de cruzamentos, onde saiu o gol de empate, foi onde a gente achou um caminho ali pro gol também. Mas eu acho que muito depois dessa imposição do Brasil, desse posicionamento que o Buiu também falou, né? Não só quando tá atrás do placar, mas por que não quando também tá No no 0 a 0. 0x0, no 1x1, no 2x2, enfim, porque essa imposição não é desde o início, não é desde o começo do jogo, ou em outro momento do jogo, né? Mas, enfim, só pra concluir, quando o Brasil impôs o seu jogo
né, pressionou o Japão, que conseguiu quebrar essa linha, conseguiu bagunçar um pouco e tirar essa organização do Japão, que é o ponto forte deles, né? Ei, e o Casemiro, herói ou vilão? Rapaz, no primeiro tempo ali, eu creio que tava todo mundo meio nervoso com ele ali, Tinha uns entendeu? memes rolando aí na É. internet. Mas aí, quando sai o gol que eu vejo que é ele, cara, meu Deus, ninguém acreditou, né? E assim, a galera, a gente tá ali no jogo, tá trocando mensagens, tá, né, enfim, olhando o movimento da rede social, e aí, era só crítica nesse primeiro tempo do Casemiro, era pra voltar com o Fabinho no segundo tempo. Exato. Era papo de voltar com o Fabinho já no segundo tempo, esquece o Casemiro, tá muito mal, Não, enfim. quando ele volta com o Casemiro no segundo tempo, eu falei, meu Deus, eu não. Quando a gente tava Amarelado conver- ainda? Amarelado. E é onde que, rapaz, parece que algo já estava escrito pra ele também, né? O cara vai e Cara, faz. teve um lance que ele cabeceou, o goleiro. Não, pegou no jogador. Falei, esse cara tá muito azarado. Mas assim, o gol não isentou a péssima partida dele, não. O péssimo É. primeiro tempo. Segundo tempo, né? Acho que ele acrescentou junto ao time, porque o time jogou bem, então automaticamente o jogador cresce junto, mas não isentou o péssimo primeiro tempo, não. Entendeu? Os passes errados aqui. Acho que tem que ligar o alerta aí, entendeu? Já vai pendurado. Aí tem que ligar o alerta pro próximo jogo, que tiver aqueles errinhos ali contra a Noruega ou até a Costa do Marfim, pode ser fatal. Porque não são times que vai se retrancar, não, cara. São times que vai pra cima, tem pontas rápidos. A Noruega tem atacante matador, tem meias inteligentes, habilidosos. Odegaard. Odegaard. Então, se cometer aquele tipo de erro, cara, pode ser fatal. Entendeu? Então, um gol no erro, outro gol, cara, esquece. Né? Então tem que abrir o olho e ligar o alerta. Acho que a gente falou do Casemiro. A gente podia falar um pouquinho do Bruno Guimarães, né? Que sequência é essa que ele tá tendo, né? Cara- Números pra chamar a atenção mesmo, e Cara, impressionante. 4 jogos, 4 assistências. Então, falando de Copa do Mundo, Né? não é amistoso, é Pois Copa é. do Mundo, é seleção Ele brasileira. tá sendo um diferencial ali mesmo, no meio ali. Mas aí, igual o Vitor falou, acho que poderia, acho que já entrar já com o Fabinho, né, cara? Um cara que dá segurança pra gente, né? Que ele tem um toque de bola, né, muito bom. O Casemiro também tem uns toques de bola bom, é o que você gosta, aquelas bolas mais aéreas, né? Só que ele não tem feito muito isso, né? Hoje ele fez você uma. achar um passe, principalmente quando você joga contra um Japão desse com as linhas baixas, né? Ou com linhas muito próximas, que você não tem espaço entre linhas pra fazer quase nada ali, né? Qualquer erro ali, qualquer milímetro ali, perca do time, você vai errar o passe. Então você precisa de jogadores mais diferentes nesse sentido aí, pra você passar essa bola, achar o cara entre linhas ali, ou um jogo, ou uma jogada de profundidade de linha de fundo, como o Casemiro achou o Danilo, uma oportunidade ali, que ele lança o Danilo na linha de fundo, o Danilo tenta o cruzamento ali. Foi um ótimo passe, uma excelente jogada, assim. Às vezes eu sinto falta um pouco desse primeiro volante, seja o Casemiro, seja o Fabinho, ou seja qualquer um que, eu acho que o Bruno Guimarães e amistosos, na época das eliminatórias também, fez essa função de 5. Esse primeiro volante que consegue fazer isso, consegue criar a jogada, né, com passes mais ofensivos, com passes mais diagonais, ao invés de passes laterais, ou simplesmente só marcar. Numa bola dessa, o Casemiro deixou o Danilo lá na ponta e se ele acerta aquele cruzamento era gol. Então, se ele fizesse mais isso, eu acho que ele tem qualidade pra isso. Eu acho que a principal característica dele é a marcação? É da segurança, defesa? Mas eu acho que ele tem qualidade também de fazer diferente, né? Tanto que ele fez na hora do jogo, né? Então, eu sinto um pouco de falta disso e ele, quando ele conseguiu fazer isso, eu falei, pô, é isso? Eu acho que essa é a proposta. Acho que pode evoluir nesse sentido, né? Eu não sei a opinião de vocês em relação a isso. E não teria, assim, é um jogador que dispensa comentários. Você falou do Casemiro, né? Você voltou a falar dele, dispensa comentários. Só que ele tá fazendo uma boa Copa, cara. Agora, voltando a falar do Bruno, que você comentou. Cara, é um excelente jogador. É um excelente jogador, espetacular, mano. Eu me encanto com o futebol Será que dele. ele é o pouca mídia e muito futebol? Ele faz aquele trabalhinho de formiguinha, entendeu? Que você vai aqui, galgando Cara, ali. agora você percebeu uma coisa? Será que o Danilo, que hoje é banco, né? O meia. Será que deu essa pressão nele pra ele voltar? Porque ele não tava jogando tão bem assim também, não. Agora ele tá A aparecendo um pouco. concorrência, né? Será que essa concorrência não ajudou, não, cara? Porque ele não tava. E agora ele tá aparecendo mais até na área, pra você ter ideia. Eu acho que às vezes essa pressão ela ajuda. Pode ser que sim, né? Ainda mais, mas é Copa do Mundo, né, cara? Se o jogador não falar, vou jogar bem, entendeu? Acho que a fila tá grande aí, se ele der mole, ele perde a vaga. Mas é a Copa do Mundo, acredito que até nos amistosos e nas eliminatórias ele sempre jogou bem, independente do resultado, negativo ou positivo, né? Quando ele não dava uma assistência, ele participava da jogada, quando ele não fazia um gol, entendeu? Então, acho que essa vaga aí, dificilmente ele iria perder. Porque ele vem se apresentando muito bem, mas acho que desde que ele se apresentou lá desde o primeiro jogo na seleção brasileira, eu acho que ele sempre foi regular, assim, né? Regular
e com boas partidas. Eu nunca vi o Bruno Guimarães tão muito abaixo assim na seleção. Ele sempre manteve a regularidade, bom futebol ali na seleção, né? É um cara regular, assim, que dificilmente tem uma caída de rendimento na seleção, como acontece com outros jogadores, né? Eu acho ele bem estável, assim, na seleção. Agora é porque agora ele tem aparecido mais, na verdade. Antes ele ficava um pouquinho apagado, igual o Thales tá falando. Ele tinha uma caída, mas agora tá aparecendo um pouquinho mais. Mas aí que tá. É que eu falei, eu acho que do Paquetá, com vocês, eu acho no off, eu acho que na última rodada, não lembro. Por que o Bruno Guimarães está sendo destaque? Talvez nem a mudança de posicionamento no campo em relação à sua função no campo. Porque eu lembro que o Bruno Guimarães já foi 5 na seleção. O caso do Casemiro, ele já fez essa função. Ele já fez a função de 8 ali, um segundo volante que saía mais. E agora ele tá ainda mais avançado, pisando na área, ali já junto atrás da linha dos atacantes. Talvez pro Paquetá tá fazendo mais esse jogo sujo. Um jogo sujo de cobrir espaço do meio campo, fazer as coberturas, as marcações, tá dando mais liberdade pra ele. Porque se ele fica preso também nessa função, ele não consegue fazer isso que você tá falando, que você tá elogiando. Talvez essa mudança de função, essa mudança de lugar no campo ali, fez com que ele se destacasse com assistências, como a gente tá explicando aqui, até com possibilidade de finalizações, né? Eu percebi isso Verdade. também. Eu percebi, o Paquetá facilitou muito o jogo do Guimarães, né? Eu percebi isso também, até inclusive achei uma perca muito grande o Paquetá hoje, que provavelmente ele se lesionou, né, posterior de coxa. Então, por conta, não que um dependa do outro, mas os dois jogam junto, né, então um tem que facilitar o outro. Então, acho que pro futebol do Guimarães se desenvolver 100%, o Paquetá facilitava muito isso. Então, ele machucando, eu acho uma perca muito grande. Por quê? Porque o Bruno vai ter que voltar para fazer o segundo, se preocupar mais ele com a marcação, e é quem vai ser aquele cara que vai subir e descer? A gente tem que até que debater isso. Quem é que vai fazer a posição do Paquetá agora? Né? Mas aí entraria o Danilo. Eu acho que o Danilo Santos pode fazer essa função. Pode ser, mas Acho que ele tem a característica para Tem, isso. tem essa característica. é o primeiro da fila, né? Provavelmente. Só que ainda não sabemos quem é Danilo Santos na Copa do E Mundo, não né? sabemos que Não passa na sabemos. cabeça do Ancelotti também, né? Também. Então, espero que ele faça um bom jogo, se ele tiver a vaga, né? Mas, quem sabe um Neymar ali também, né? Quem sabe? A gente tá falando, vamos falar, a gente tá falando um pouquinho no off sobre escanteio. Hoje a gente viu aí que Se nossa tinha uma seleção. crítica pro Bruno Guimarães, mas acho que é de uma forma geral, não só pra ele em específico, mas se tem alguma coisa que eu possa apontar, é só isso aí que tá complicado. Cara, já vem um bom tempo aí que nossa seleção não consegue fazer um cruzamento de escanteio perfeito. É só bola no primeiro pau, velho. Quando chega, né? Quando chega. Você Aí pega- entra lá, Gabriel Magalhães, o zagueiro vem, mais o Marquinhos, pra nada, que a bola não passa, ela só vai no primeiro pau. Os caras olhavam pra ele assim e falavam. Cara, imagina, você sai da defesa pra ir pro ataque, Cara, tem que melhorar essa pontaria aí. A gente elogiou tanto o cara, né? Só que assim, o Japão era o time perfeito pra você acertar um cruzamento perfeito. Os caras, estatura mais baixa, Mais né? Mais raquítico. E os Brasil, os Brutamonte lá, não faltou aquele capricho, Eu né? acho que depois do segundo, terceiro escanteio ali, que eu até colocaram o Ryan lá pra bater. Foi. Só que o Ryan vem e joga a bola também. Não pega o Casemiro no primeiro pau também. Eu falei, não tá entendendo, não. Os caras têm que treinar mais Cara, escanteio. bola parada, decide jogos. Né? Aí numa cobrança de falta também, as cobranças de falta do Brasil, desde o Rafinha lá na primeira rodada, mas outros também cobraram falta, cobrança de falta, o Bruno Guimarães também cobrou, acho que outros jogadores cobraram hoje também. Tirando uma do Ryan, que foi muito boa, mas as outras também, ou a bola vai na mão do goleiro, ou ela vai pra depois da trave também. Aí eu falei, gente, é um foi- cruzamento pra área, não tá conseguindo acertar um cruzamento pra área. Foi aquilo que a gente falou também no episódio anterior, né? Não tem um cara hoje da bola parada, né? O Brasil não tem repertório de bola parada. Não tem nenhum, cara. Pelo que a gente vê, dos 4 jogos até agora, eu não vi uma jogada ensaiada em bola parada. E não tá acertando o básico, quer botar a bola na cabeça de alguém dentro da área. Só. Ou ela cai antes ou ela vai muito depois. Ou na mão do goleiro. Enfim. Tá difícil aí. E já pegando o gancho, já que Vitor puxou aí do Neymar. Neymar não entrou nesse jogo, né? Nesses 16 avos aí contra o Japão. Havia talvez uma expectativa dele entrar ali. A gente teve a informação aí pós-jogo, o Alex até comentou com a gente, do Ancelotti ter explicado isso, né? Como o jogo ali, a previsão era colocar ele num certo tempo ali do segundo tempo. Mas talvez faltando 30 minutos, 20 minutos, não sei. Pensando na prorrogação, né? tava de 1 a 1. Ou um jogo mais que talvez propusesse uma entrada dele com mais facilidade, já que ele não tá com tanto ritmo de jogo assim. Só que como tava 1 a 1 no jogo muito difícil, de muita imposição, o Ancelotti, parece que a opinião dele foi que ele não quis mexer naquela intensidade do time. Ficou talvez com receio de mexer ali e perder aquela imposição, aquela intensidade. Então, assim, não sei.
Talvez quem for com a expectativa de ver o Neymar em 16 avos aí, talvez só não umas oitavas de final agora. Até pela dominância do Brasil, né? O Brasil tava dominando o jogo, então não era um momento pra colocar ele, né? Só que todo mundo, eu pensei, você pensou, falou, pô, o Neymar aqui poderia encaixar bem, né? Quem sabe numa bola parada ali, numa Também. falta ali, entendeu? Eu pensei nisso aí. Ainda bem que não precisou, não que ele não poderia ter entrado, mas bom segurar mais um pouquinho aí. Já tava até pensando em pênaltis, né? Ele entrar aí na prorrogação, ia tá ele, o Thiago também pra bater pênalti, mas ainda bem que não precisou, né, Bruno? Ele, com certeza, se fosse pra prorrogação, a Ancelotti ia botar ele na prorrogação ali. Só que, igual o Vitor falou, tava uma intensidade muito alta. Eu acho que o próprio Ancelotti percebeu que talvez não era naquele momento pra ele entrar. Ainda mais que ele tá voltando de uma lesão, tá sem ritmo, né? E o jogo tava bom, assim. O Brasil se impôs ao jogo. O segundo tempo, sim, tava bom. Tava bem veloz, tocando mais rápido, posse de bola mais rápido. Vini fez uma jogadaça ali, né, cara, que quase Que que. pena aquela bola ter entrado nele. Pena que não foi gol, cara. O goleiro Suzuki, né, tirou na ponta dos dedos aqui. E seria o gol da Copa ali, né, naquele momento. O goleirinho lá com o nome de moto, né? O cara tirando. De boa. Cara, pegou no dedão dele. Que pena, cara. pena. Esse ia ser um Esse golaço, é um ia ser um golaço. golaço. Eu tava vendo o jogo em casa lá com minha esposa e meu sogro. E, cara, toda hora ele falava mal do Vini. Toda hora, toda hora. Pô, esse Vini é individualista. Eu falei, cara, ele é assim, ele tem que ir pra cima, entendeu? Ele é o cara que faz jogada. E depois daquela jogada, quando ele fez, todo mundo lamenta e fala, pô, é isso aí, ó. É essa jogada, ele vai errar, mas ele vai acertar, entendeu? Ali só não entrou pro detalhe, porque o goleiro tirou, entendeu? Mas se não fosse isso aí, ele ia fazer o gol mais bonito da Copa disparado, cara. Sim. Não, seria o mais bonito da Copa e com certeza entraria aí no hall muito exclusivo de gols do Brasil em Copa do Mundo. Com certeza seria um dos gols mais bonitos do Brasil em Copa do Mundo. Estaria estampado esse gol do Vinícius Júnior porque foi uma jogada espetacular. Começou com a caneta ali, deixou o cara pra trás, caiu pra dentro, tirou dois adversários, deu um toque com a parte externa do pé ali, por um detalhe ali, e uma defesaça também do goleiro. Rapidamente a bola não entrou. Com certeza seriam os gols mais bonitos da história da Copa da seleção brasileira, das Copas do Mundo, né? A gente falando de Vini hoje assim, o Vini, ele é o protagonista da seleção, a gente não é mais dependente de Neymar. Eu acho que chegou a hora da gente. É difícil falar assim, né? Ah, o Romário ganhou em 94, o Ronaldo ganhou em 2002, né? O Pelé ganhou em 70. É ruim de falar isso porque a gente talvez desmerece o resto do time. Só que eu acho que em todos esses títulos, pelo menos da seleção brasileira em Copa do Mundo, teve esse protagonista. Pelo menos um ou dois ali que chamaram essa responsabilidade, foram protagonistas tecnicamente e trouxeram o título para nossa seleção, né? Eu acho que o Vinícius Júnior hoje se encaixa nisso. Eu acho que hoje ele é o protagonista da seleção. Eu acho que hoje é Vinícius Júnior e mais 10. A gente talvez às vezes critica, hoje a gente não tem mais aquele cara habilidoso, aquele cara craque, acima da média, que vai pra cima, que dribla 1, 3, faz golaços, enfim, que decide jogos. Muitas vezes a gente critica quando ele é individualista, igual o Vitor falou. Acha que ele é individualista porque ele não tocou a bola, porque ele não fez isso, não fez aquilo. Mas em contrapartida a gente critica também aquele que não tenta. Então é o cara que tenta, é o cara que chama o protagonista, que chama essa qualidade, vai pra cima e por muitas vezes acerta. E hoje, por um detalhe, ele não fez uns gols mais bonitos da história da seleção brasileira. Então hoje eu acho que é Vinícius mais 10. Sim, sim. E, cara, eu acho que naquela entrevista que o Neymar deu, ele meio que passou o bastão, né? Já era nítido já isso aí. No 4 jogos ele tem 4 gols, né? Então ele tá sendo o protagonista aí da seleção, não é de Era hoje, pra ser entendeu? 5 gols, né? Era pra ser 5 um hat-trick. Mas assim, eu acho que ele já tá sendo esse protagonista já não é de hoje, né? Desde de amistosos já, ele já tá mostrando isso aí, entendeu? Mas a dúvida era, e na Copa do Mundo? Eu vi muita gente falando que não fez nada na Copa passada, cara, ele foi um dos melhores também. É porque a gente tinha o Neymar, né? Já era destaque. Só que Ele foi o dividia esse grande protagonismo, destaque, né? né? Aquele passe com gol no antológico do Richards foi dele, entendeu? Teve alguns gols também que ele fez. Cara, ele já assumiu esse protagonismo, não é de hoje, entendeu? Não é de Porque, hoje. na verdade, o ser humano a gente critica muito e acaba de enxergar os mínimos detalhes que o cara faz, né? Acho que a gente às vezes quer só criticar, igual eu mesmo. Acho que agora eu me rendi ao Vinícius Júnior aí. Bem fazer uma boa atuação aí. O negócio falou tá com 4 gols, né? Então, assim, ele hoje é o protagonista da seleção, não tem como. Neymar também já é final de carreira dele, última Copa, né? Então é o Vini, igual o Thales falou, Vini mais 10. Acho que o Neymar tem gás pra queimar. Acho que o Neymar pode nos Sim, ajudar ainda numas oitavas, se Deus quiser, numas quartas, numa semi. sim. Então acho que o Neymar pode contribuir muito, porque qualidade não se discute do Neymar. Hoje é mais ritmo de jogo. O que eu posso falar dele, eu acho que naquele jogo contra a Escócia, 15 minutos que ele jogou, foi só ritmo de jogo. Você vê que ele tava no time diferente do resto da equipe, né? Mas eu acho que normal, por estar tanto tempo parado, enfim.
voltando de Engraçado, lesão, acho que faz parte do futebol também isso aí, né? é engraçado que hoje o Ancelotti, tipo, entendeu que o jogo não era pra ele, cara. Tipo assim, não, Neymar agora não. Ele sabe a forma que o Neymar tá, se ele tá bem 100%. Se fosse o E treinador, você entende? Isso aí. colocaria ele, mesmo talvez arriscando ali perder o controle do jogo? Acho que É. até o próprio Neymar entende que certos jogos não é pra ele, né? Ele entrou contra o Haiti, já era um jogo. O Haiti, perdão, contra a Escócia, já era um jogo ganho, né? Então acho que ele mesmo sabe, ele tem essa autoanálise de que não é qualquer jogo que ele vai ter que entrar. E essa mudança de mentalidade que a gente precisava do Neymar, né? De entender que a fase que ele tá vivendo, não da qualidade, mas a fase do momento que ele tá vivendo, né? O que ele pode contribuir na seleção, né? E será que o Ancelotti recebeu os memes aí do Endrick? Ah, Será que ele recebeu os memes que vem rolando na internet do Endrick aí? Porque o homem entrou já no início do segundo tempo ah, e mas, já mas o colocou. Já Ancelotti, colocou no lugar do Paquetá, acho que foi, né? Foi na substituição no lugar do Paquetá e já colocou o menino pra jogar, hein? Cara, que jogador, hein? Cara, que moleque bom de bola, bicho. mas o Você Ancelotti vê queria queimar o vontade menino de nele. qualquer jeito, né, cara? Depois que ele viu que tava 1-1, aí falou, vou botar esse menino. É igual no Real, mesma coisa do Real Madrid. Quando ele viu que o jogo Já que tava você é bom, vai lá e difícil, resolve então. já que ele viu que o jogo tava difícil pra ele vai lá, menino. E aí, ó, ainda bem que o menino entrou com garra aí. Ajudou o Ryan também, então eu percebi que os dois ali tem um. É isso que eu chamo a atenção pra vocês. Eu acho que, por mais que ele não fez gol, não deu nenhuma assistência, eu acho que ele contribuiu bastante ali, eu acho. Pra incomodar a defesa do Japão e nessa desorganização da defesa japonesa e criar espaços, né, para outros jogadores. Eu acho que isso, às vezes a gente olha só pro cara que fez o gol, que deu assistência, mas o cara que fez o trabalho sujo ali, desorganizar a defesa, dar trabalho, incomodar, sair da área, vir buscar a bola, enfim, deixar o defensor ali meio na dúvida, gerou espaços para outros jogadores como Martinelli, Bruno Guimarães, Ryan, enfim. Eu acho que Cara, Ryan pegou também uma dica do Neymar, que ele mostrou ali no segundo tempo, na volta do segundo tempo, mostrou o Neymar falando alguma coisa para Ryan. É tanto que o Ryan voltou no segundo tempo muito mais ativo, muito indo para cima. Foi, ele Acho deu que o uma orientação ali eu na acho que o volta. Neymar falou, meu amigo, vai para cima, você é craque. E aí ele mudou a postura dele, ele começou a ir para cima, Foi. começou a ir para linha de fundo, aí cortava, voltava. Aí ele começou a jogar. Neymar acho que deu um toquezinho nele ali. Aí eu acho que ele perdeu um pouquinho aquele gelo, né, que a gente fala, né? Aquele receio, aquele medo, que às vezes quando o jogador vai pra seleção, fica aquele receio, né? Poxa, não vou chutar essa bola, vou tocar pro companheiro, igual o Endrick. O Endrick entrou bem, mas na hora de chutar, ele não chutava, queria tocar pro Vini. Dá aquele receiozinho, né? Tipo, não posso ser fominha. essa é uma duplinha que a gente vai ouvir muito, hein? Hendrick e Ryan. Vai ouvir muito essa duplinha ainda Que na bom, seleção. né? Que Que bom. Que bom. temos safra, né? Copa de 2030. Vai ter o vovô Vini lá comandando a galera. Engraçado, A gente esperou o tem. Rafinha se lesionar pra poder botar a Ryan, né? Mas, querendo ou não, a gente tem que respeitar um pouco a hierarquia, né? Apesar de que não tava muito bem, mas a gente sabe sobre as hierarquias nas seleções, né? E se hoje o adversário fosse uma França, uma Argentina, uma Alemanha, o Brasil teria passado? Cara, difícil falar se teria passado ou não, mas seria um jogo muito difícil pro Brasil, cara. Porque a França, ela é muito forte. O Japão não é tão forte assim e o Brasil teve uma dificuldade ali no primeiro tempo. Então, assim, se for a França, naquele primeiro tempo ali, a França eu acho que abriria, se bestar, até uns 2 gols ali. A forma que o Brasil tava jogando, entendeu? Porque a intensidade do Brasil é totalmente diferente de uma França. Os toques de bola da França é muito mais rápido. A velocidade, entendeu? Você pega o Olise ali, a velocidade que ele tem, o Mbappé. Então, assim, são jogadores perigosíssimos aí pra nossa defesa aí. E o Danilo, né? Hoje até jogou bem, eu achei, entendeu? Jogou Tirando bem. aquele passe errado, eu Tirando o acho que ele erro fez o dele que, ali. que se espera, eu acho. Mas ele fez bem, ele tava ali meio que apoiando ali o Ryan, né? Teve uma hora que o Ryan ia pro meio, né? E ele ia na ponta. Jogou bem, jogou bem. Tem um corneta aqui, né? Aqui atrás, aqui, que corneta o Danilo pra caramba, mas eu acho que ele fez uma boa partida. Acho. Cara, respondendo a sua pergunta, Thales, França, a gente sabe que sempre vai ser um adversário duríssimo, até pela safra que tá. Dispensa comentários. A Alemanha. A gente vai pegar o França ou a Alemanha no eventual final, né? A Argentina a gente pode pegar numas quartas. Então vamos falar de Argentina, que é o que pode ser de imediato. Mais Se a gente provável, chegar né? lá, mais provável. Cara, a Argentina tem um time espetacular, um coletivo que respeita o seu líder totalmente, entendeu? Ainda não enfrentou uma seleção que a gente possa provar, né, que eles chegaram, mas quem eles enfrentaram até agora, a gente viu ali que passaram o trator por cima, que também demonstra também que é uma seleção que vai brigar pelo título, né? E se a gente chegar no eventual final contra a Alemanha ou França, eu acho que a Alemanha tem um time que decepcionou um pouquinho ali na fase de grupo, tirando o 7-1, né, que é um time fraquíssimo, Curaçao,
Mas acho que não chegou muito para a Copa para demonstrar que é aquela Alemanha, né, que a gente viu há anos atrás aí. E a França, acho que se a gente enfrentar a França, vai ser um jogo que a gente vai ter que se retrancar, não sei. Mas ir para cima dos caras é muito complicado, irmão. É uma É um seleção perigo, né? que eu não tenho nenhuma alta análise no momento, entendeu? Né? Porque os caras, pô, é surreal. O É um Olise, PSG, Dembélé, é um Mbappé, PSG Doué, melhorado, né? que isso, cara, a zaga, as laterais, é um time coletivo também, entendeu? O Cherki, que vem entrando no segundo tempo, isso, cara, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar falando A muito tempo, artilharia é né? pesada, né? A gente vai ter que entrar mesmo ali, orando muito, entendeu? E torcer para que a gente faça um jogo brilhante, né? Quem sabe a gente não possa enfrentar eles na final de novo. Futebol, né? Tudo pode É. acontecer. Tô doido pra pegar a Alemanha. Confiança mil depois do jogo contra o Japão. Eu quero a Alemanha agora. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Cara, a Alemanha tem um ótimo time, mas acho que eles não chegaram nessa Copa, não. Eu quero a Alemanha logo. Rapaz. Infelizmente, vão fazer esse papel pra nós, né? De bater nele. E puxando esse gancho, só pra gente concluir esse raciocínio, vocês acham que o Brasil deve se render aí em vencer jogos? Será trazendo o futebol mais com esse DNA europeu, essa forma de jogar da Europa? A gente fala muito sobre isso, né? A maior parte dos nossos jogadores estão lá, desenvolvendo esse tipo de futebol, esse estilo de jogo. Ou vocês acham que a gente ainda deve tentar resgatar o nosso DNA do futebol brasileiro tão marcante? Não só nessa Copa, mas para os próximos ciclos também. Cara, eu acho que tudo depende de quem vai ser o professor, né? Nenhum time anda com as próprias pernas aí sozinho. Depende muito de quem vai ser o técnico. Se continuar sendo o Ancelotti, é um técnico que tem visão europeia, entendeu? Então o time vai se encaixar nesse modelo. Acho que ele tem muito pouco tempo para poder implementar o futebol dele, né? Agora são, não sei quanto tempo são, se você soubesse pode me falar, mas ele basicamente tem alguns jogos ali e a Copa, Eu acho que entendeu? até Tem antes da Copa foram 12 jogos. 12 jogos. Papo Aí, de um ano, né? Mais ou menos. mais que os tá. 4 jogos da Copa É. até 16 avos, são 16 jogos aí, né? É muito pouco É tempo pouco para tempo. poder implementar um estilo de jogo ali, mas se for ele, né, no próximo ciclo, acho que o Brasil vai começar a ter essa mentalidade europeia, esse estilo de jogo, entendeu? Mais coletivo, mas sempre tendo um individual também, né? Até porque a gente vai ter outros jogadores, uma nova safra aí, entendeu? Até melhor do que essa, na minha opinião. Então acho que depende muito de quem vai ser o técnico. Isso aí. Ele mesmo disse, né? É importante num torneio de tiro curto como é a Copa do Mundo. Antes eram 8 jogos até a final, né? 7 jogos, não, se não me engano, agora tem um jogo a mais, Isso. porque tem uma fase a mais. Ele disse que o importante não é jogar bonito, é vencer a Copa e eu concordo plenamente com ele. Eu acho que o importante é trazer o título pra casa num torneio como esse e jogar bonito eu acho que fica em segundo plano. Se jogar bonito e vir junto, ok. Se não vir, o importante é o título. Eu acho que ele foi bastante lúcido em relação a isso. Eu acho que é esse o pensamento que a gente deve ter, principalmente na fase que a gente tá passando em relação à seleção brasileira. Né? E o futebol é muito disso também. A questão é nem sempre quem joga bonito ganha a partida, entendeu? Então, assim, igual Copa. Copa, muitas das vezes você vai ter que levar na raça. Às vezes não vai ser técnica. Às vezes o que você treinou você nem vai conseguir impor em campo. O que vai ser? É coração, entendeu? É raça, é força de vontade, é isso. E é isso, a Copa é isso aí, não tem jeito. E falando de Copa do Mundo, né? Dando um tempo mais em relação à seleção brasileira, que acho que tem muito assunto ainda, muita coisa pra gente discutir sobre a seleção, principalmente nas próximas fases, né? Dependendo de quem a gente vai enfrentar. Vamos esperar agora aguardar para ver se é Noruega ou Costa do Marfim. Mas tratando de Copa do Mundo, o que vocês estão achando desse novo formato de 48 seleções? Nível técnico, formação de grupos, de classificação, de seleções pequenas, confrontos. O que vocês estão achando desse novo formato até aqui? A gente discutiu sobre isso no início da Copa, mas é mais na prática agora. O que aconteceu para vocês até agora? Como tá sendo isso para vocês? Cara, na prática eu tô achando interessante, porque são mais jogos, entendeu? São novos confrontos que a gente nunca viu em Copas passadas. Teve o exemplo de Portugal e Colômbia, né? Que estão se enfrentando pela primeira vez, entendeu? Teve o Uzbequistão, Cabo Verde, Haiti, parece, né? Que são estreantes de Copa. Acho que são 4 times estreantes de Curaçao, Copa. Cabo Curaçao, Verde. entendeu? Times que a gente nunca ia imaginar. Times fazendo história, né? Em seus países, passando de fase, ganhando jogos, fazendo até gols, coisa que a gente nunca ia imaginar. Então acho interessante para um todo, que engloba É, a Copa do Mundo, né? Interessante para um todo. é isso aí. Essa forma aí, ela abriu mesmo mais possibilidades de vir outras seleções, como ele falou, Curaçao, Cabo Verde, que conseguiu sua vaguinha ali, né? E, inclusive, mesmo com essa quantidade de vaga aí, a Itália ficou mais uma vez fora da Copa aí, né, cara? É a terceira vez, né? Acho que é a terceira Copa seguida que a Itália não se classifica. Né? Uma tetracampeã do mundo. É Mas... algo pros italianos aí, se a gente tá reclamando de uma geração da seleção brasileira, É, é algo pros italianos, acho que abriu o olho aí já há muito tempo, né?
Mesmo abrindo mais, E, né? e pensar em algo aí pra ter Itália de novo numa Copa do Mundo. Não é por falta de jogadores, né? Tem uma seleção muito forte, cara. O que tá acontecendo com a É. Itália, né? Sempre foi forte, passando geração a Sempre. geração, sempre foram seleções muito fortes, já eliminou o Brasil em Copa do Mundo, enfim. É. É algo a ser chamado a atenção. Eu acho que assim, na minha opinião, eu sempre vejo com bons olhos quando eles trazem um torneio com mais seleções, né? Porque você traz confrontos mais inesperados, talvez você aumenta a probabilidade de ter surpresas, isso é bom pro futebol. Eu acho que a gente gosta do futebol por conta das surpresas, por conta das viradas, por conta do inesperado. Então, quando você abre vagas para mais seleções, eu acho que propõe mais isso. E tem mais probabilidade disso acontecer, né? O que eu não tô gostando é a polêmica aí, eu acho que eu vou na linha de. Acho que foi um técnico, não sei se foi da Holanda, acho que foi o Van Dijk que criticou também, não lembro. Mas teve algum técnico que criticou também, outros elogiaram as paradas para hidratação. Eu acho que é necessário, do ponto de vista da intensidade do futebol hoje, do calor, eu acho que necessário no jogo que precisar disso, né? Um jogo que esteja muito quente mesmo, um jogo que precisa da hidratação, acho que é importante, mas tem muitos jogos que eu acho que não tem necessidade. E acaba, acho que não sei se foi o Bielsa que falou, não lembro, do técnico falou que o futebol se tornou um jogo de 4 tempos. Não é um jogo de 2 tempos mais. Então, o que que isso influencia na dinâmica do jogo? Igual eu falei, eu dei o exemplo do Brasil e Japão. O Japão volta diferente depois da primeira pausa da hidratação do primeiro tempo. Então, quanto isso impacta no jogo também? Que depois dessa volta, talvez dessa conversa da mudança das linhas do Japão, que o Brasil erra, porque o Japão tá mais acima e acontece o gol. Então, até onde isso influencia na dinâmica do futebol, na dinâmica do jogo, né? Eu acho que eu falei que uma vez no podcast que eu não gostei muito desse formato da parada técnica, que favorece o time que tá ganhando, né? Porque você quebra o ritmo de quem tá querendo empatar o jogo, entendeu? Mas a gente também tem que analisar questões climáticas, né? Que ultimamente tá muito quente, a Copa é num país onde jogadores não estão acostumados a jogar com o clima, então a gente tem que analisar muito isso, questões climáticas, porque é muito de saúde, né? A gente sabe que ultimamente o nosso mundo todo não tá enfrentando umas condições climáticas muito boas, então acho que, apesar de picotar muito o jogo, eu acho que tem que partir mais desse pensamento aí, questão de saúde, né? Porque você tem que tomar uma água e respirar e automaticamente o técnico vai aproveitar para fazer uma conversinha aqui, outra ali, entendeu? Então a gente tem que pensar nessa questão aí, mais de saúde do que em próprio de favorecer um ou outro. Sim. Eu sou mais raiz, eu não concordo, não. Acho que o futebol tem que ter aquela dinâmica ali. E em jogos, eu acho que realmente se estiver muito quente, em horários que for muito quente, eu acho que tem que parar mesmo, mas em outros que for mais à noite, ou que não tiver com temperatura tão alta, eu acho que tem que relevar Mas isso aí. se valer para um, tem que valer para todos, né? É ruim Né? essa régua aí que é ruim de medir, né? É igual a questão do impedimento, aquele impedimento semiautomático. Cara, ou é ou não é. Entendeu? Tá um dedinho na frente. Se tá, é impedimento, E infelizmente. que dedinho, né? Portugal e Colômbia ali derrubou as caras de aposta aí, né? Aquele dedinho ele derrubou muita gente, aquele gol da Colômbia. A olho nu, eu nunca ia ver Né? impedimento naquele Não, ali. ali no Brasileirão ali, o gol era legal. Né? O VAR ia puxar a linha ali, cara, eu te falo, não ia ter como puxar o dedo daquele cara, não, velho. Não tinha como. Cara, é impressionante o que a tecnologia tá Mas fazendo, tem uns cara. que gostam, que, né? E tem uns que não vão de acordo com essa tecnologia. Então, assim, igual agora o jogo esse da Colômbia. Foi num detalhe, mano. É uma pontinha de chuteira, o gol foi Acho anulado. que ele calçasse 2 números a Tem, menos, aí era gol, né? tem uns que é de acordo e tem outros que não é. A gente pede tanto melhorias, né? Tanto na arbitragem quanto nessas questões aí de impedimento, gol quando passa da linha ou não passa. Então, a gente tá vivendo na prática, não tem muito o que Uma reclamar, não. coisa Acho que eu bacana. vi que comentar na internet é realmente, cadê? Pegaram o time certo de onde a bola saiu certinho? Porque sempre quando mostra o impedimento do O semiautomático, toque do passe na bola, ele né? só mostra o É, impedimento. Ele não mostra igual o VAR. O VAR, ele mostra onde tá saindo a bola e lá o cara exatamente na impedido. hora que ele toca na Exato. bola pra realizar o passe. É. Exatamente. O semiautomático não, só mostra só o jogador. Mas eu O acho que eles, desenho do acho que jogador. eles, acho que eles cortam certinho, porque, cara, são tantas câmeras Não, dentro cara, do mas campo aí nesse tal que. de corta certinho, não vou ficar na dúvida. E Mas se eu não aí? me engano, a bola dessa Copa tem um chip Tem um chip. de vibração ali, né? Então, qualquer toque, mesmo que seja mínimo na bola, ele, no gráfico ali, ele dá tipo um pico no gráfico ali. Sim. Então, ele consegue identificar o momento que o jogador realmente encostou na bola. Ah, tá. Nem por imagem. Entendi. É pelo chip que tá dentro da bola, ele sabe o momento que ele tocou. Se o cara resvalar de cabeça na bola, o chip, ele muda, tem uma mudança na gráfica ali, que ele identifica esse toque na Mas bola, até bom entendeu? você ter falado, que tem gente que tá em casa que não sabe. Acha que, igual eu vi muita gente falando na internet, cadê o lance que mostra a bola saindo do pé do cara? Eu acho que o VAR nem olha mais o vídeo. Ele vai. Acho que ele. Os dois, né? Só que eu acho que o mais importante é esse toque na bola através da tecnologia ali que revela pra ele, né? Ah, tá. É,
Já pra gente caminhar pro final aí, mudou os favoritos da Copa pra vocês até aqui? Cara, Que a gente já não. discutiu já episódios atrás, ou vocês mantêm? Eu mantenho a França aí. Segundo lugar, cara, vi o jogo da Argentina, mesmo que, igual o Vitor falou, não pegou ainda uma seleção, né, forte, mas Um a teste, raça, mas a raça e a vontade que aqueles caras têm é surreal, eles estão em toda parte do campo. Então, assim, eu mantenho aí a França e a Argentina aí. Pô, tem muita gente falando da FIFA tá favorecendo a Argentina. Nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. Eles estão com sorte, né? Se você parar pra pensar, se os times que tem nome aí fizessem o dever de casa, a Argentina ia pegar quem? Agora, Uruguai. Uruguai, Bélgica. Se passa, quem seria? Uruguai ou Bélgica, né? Se passa, Ah. poderia ser a Turquia. Vai que a Turquia, que tem um bom time, fizesse um dever de casa ali deles, entendeu? agora lembrei. Semifinal, Portugal. Mas eu sei Pô. por que que o pessoal tá falando isso. Teve um lance aí polêmico aí que aconteceu. Um lance com o Messi, né? Que ele deu uma solada ali na panturrilha do jogador. E o juiz não deu nem amarelo, eu Cara, acho. Deu E amarelo. por muito menos o Vinícius Júnior não tem mais um gol na Copa E do o Mundo, né? Vinícius Júnior fez um gol legal, onde o cara, ele bota o pé na frente do cara, o cara chuta o pé dele, um gol legal, nada. Toque leve. E o gol foi anulado. Então foi. Inclusive, como é que fala? Expulso o Messi naquele jogo, o Messi não teria nenhum gol na Copa. Mas o Mas- Vinícius Júnior era artilheiro. Entendeu? Essa Copa, os juízes estão deixando muito jogo rolar, entendeu? Tá tendo muitas pancadas aí, estão deixando o jogo rolar, entendeu? Naquele lance lá, não concordo, eu acho que também Não, merecia foi um ter sido absurdo, expulso. um absurdo, um E- absurdo. Mas assim, tá sendo um jogo muito. Deixa aí, deixa rolar, entendeu? Não achei que foi falta, isso deve estar pensando assim, talvez uma recomendação, né, de deixar o jogo rolar mais. Então, acho que não tem favorecimento nenhum Argentina, Outro não. lance polêmico que eles estão falando sobre favorecimento argentino é o lance das faltas lá que o Lo Celso, né, bateu. E do Messi E também. o do Messi, que o goleiro ele arma a barreira aqui e ele tá no canto certo, esperar a bola, e quando o cara vai bater, ele vai andando. Dá 2, 3 passos. Ué, mas. É. E aí que a galera. É pênalti pra adivinhar o campo? Qual seria o favorecimento ali? Porque a gente já estava classificado, o Uzbequistão já estava. Né, Sim, acho mas que é algo muito estranho mesmo, O que, se que você tem a for ver o goleiro olhar. de Jordânia com isso? Aí né? o Messi vai bater uma falta, a bola passa do lado dele, só olha e deixa ela passar. Aí a galera já, ué, o que que tá acontecendo? Eu dei uma coçada no olho assim, eu tava meio embaçado, eu olhei assim, o Max tá agarrando. Depois eu vi que era o goleiro do Uzbequistão. Aí, Marcos, olha o cara aí, ó. Não, então, tem essas conspirações aí em relação à Argentina. Realmente, a Argentina pegou um grupo muito fácil. O Messi era pra ter sido expulso daquele lance. Eu acho que fosse outro jogador da própria Argentina que não tivesse o nome do Messi na camisa. Seria revisado aquele lance, seria expulso. Teve outro lance da Alemanha também, o cara quase desmaiou, outro no golpe karatê também. O juiz deixou o lance seguir, num toque leve daquele do Vinícius Júnior, ele tirou um gol do menino na Copa. Acho assim, só mandar um recado pro árbitro aí, o mexicano aí, o Campos aí, que eu esqueci o primeiro nome dele. E eu também não tenho vontade de lembrar também, não. Tá de parabéns, tá? Tá de parabéns. O Vinícius Júnior é pra ser artilheiro aí da Copa do Mundo e você tirou um gol do rapaz aí. Totalmente, não sei se foi você, se foi o VAR, mas enfim. Isso é ridículo. Que você não apite mais nenhum jogo da Copa do Mundo. Mas enfim. E aí, maior decepção até agora? Uruguai? Ou teve uma decepção maior na visão de vocês? Cara, o Uruguai pra mim é uma decepção, até porque já foi embora, né, já voltou pra casa, então acho que não chegou pra Copa, teve aquela divergência entre jogadores e técnico, né, dele ser um técnico muito intenso, os jogadores sentir essa intensidade nos treinos que tava atrapalhando nos jogos, então acho que era um time que merecia até passar em primeiro, né, um time cascudo, mas o técnico, acho que ele acabou que prejudicou um pouco o time, né. Eu esperava mais também do Uruguai. Tem uma grande equipe, grandes jogadores. E ficou atrás do Cabo Verde, né? O Cabo Verde ficou ali em segundo. E esse cara ali em terceiro, né? Já pegando a linha de raciocínio, pra maior surpresa, eu acho, dessa Copa do Mundo. Cabo Verde. O Uruguai abriu espaço aí. Cabo Não Verde, tirando o mérito do Cabo Verde, mas abriu espaço por acho que a maior surpresa da Copa tá aqui. Cabo Verde que empatou os 3 jogos e se classificou. Ele tá invicta, né? Tá invicto na Tá Copa do invicta Mundo. na Copa, nunca perdeu em Copa. E vai aí. É o que Thales falou, né? Essa quantidade de seleções que agora tem, a Propõe surpresa isso. que propõe isso, exatamente. E vai pegar a poderosa Argentina aí. Eu sou vozinha desde criança agora também. Vai Cabo Verde. Vai tomar um cacete nesse jogo, cara. Você vai ver. Não, acho que vai, mas. Infelizmente, vai ter que você pro Cabo Verde, né? Que é Brasil, né? A Argentina tá com sorte, né, irmão? Não, aqui é Brasil. Você que torce pra Isso. Argentina aí, ó. Pelo amor de Deus. Só Aqui Brasil- tem espaço pra todo mundo só nesse canal Brasil pra aqui, parar a mas. Argentina. Quem vai parar o Brasil é a Argentina. Acho que Quem vai parar a Argentina é o Brasil. A gente tá aberto a todo tipo de público nesse canal, mas você que torce pra Argentina, meu filho. Ai, ai. Não é Aqui porque eles têm um Verde. ET
né, no time deles, que os caras têm que ficar se achando aí, pô, a gente tem Com 5. todo respeito que é Brasil, aqui é 5 estrelas. Aqui é Ó. Argentina. Aqui é Argentina o quê, rapaz? Aqui é Brasil, aqui é verde e amarelo. E é isso. Pra finalizar, eu acho que vocês têm um adversário. Acho que quem quer ser campeão escolhe adversário, mas sempre tem essa pergunta, né? E aí, Costa do Marfim ou Noruega? Rapaz, que pergunta difícil, cara. Acho que qualquer uma das duas seleções ali é casca grossa, hein, Vitor? O que você acha? Cara, a Costa do Marfim também, outra seleção que fez história, né? Passando pela primeira vez, né? De uma fase de grupo, entendeu? Então é tudo novo pra eles. A Noruega já é um time mais cascudo ali, mas são características diferentes, né? Duas seleções completamente diferentes, mas que têm ótimos jogadores. É a melhor safra da Costa do Marfim, assim como da Noruega. Cara, é complicado, igual o Buiu falou, é uma decisão difícil, porque é dois pesos, duas medidas, né? A Costa do Marfim tem o Yan Diomandé, né? Que é um ótimo ponta, vai pra cima, tem um meio de campo muito firme com o Kessié, né? Tem o Gueye também, cara, são jogadores muito firmes. E a Noruega tem o Haaland, tem o Odegaard, tem o Berg, é um Uma time, organização muito uma boa também. organização muito boa, entendeu? Então, se tivesse que escolher um pra sair de cima do muro, eu preferia enfrentar a Costa do Marfim, cara. Puxando pro adversário mais fraco, sabendo que são adversários que vai propor jogos que vai dificultar a nossa zaga de qualquer forma. Tanto o Haaland ali puxando, fazendo um pivôzão no ataque ali, Vai se ele encher a achar um paciência do chute, zagueiro ali. tanto o Joe Mandei ali naquela ponta em cima dos nossos laterais que dá espaço, entendeu? Então acho que qualquer adversário que vier aí, claro, a gente tem que ir pra cima, a gente vai ganhar, mas vai dificultar muito o Brasil, não vai ser o Japão, não. É, Vai pensando ser uma nesse seleção cenário diferente. aí, nesse cenário que o Vitor falou aí, cara, a Noruega vai dar muito mais trabalho pra gente. O Haaland, o cara é monstruoso, cara, tá doido. Eu tô confiante. E eu que depois desse Japão aí, depois do sofrimento que a gente passou, a gente acho que tá Cara, resistente a qualquer coisa agora. Eu acho que pode vir qualquer um. rapaz, Se é o Noruega mais forte, que vem a Noruega, então. que fase que a gente chegou, hein, cara. Passamos do Japão e a gente tá contente. A autoestima tá lá em cima. Eu vinha muito preocupado na fase de grupo, mas depois do sofrimento de hoje, eu acho que foi bom, né? Foi bom. Por mais que o Japão no segundo tempo não ameaçou em nada também. Foram só 5 finalizações de jogo todo, né? Exato. 2 Mas, chutes no gol só. enfim. Alisson não trabalhou hoje. Eu acho que veio uma confiança e o Danilo falou de maturidade numa entrevista. Eu acho que já cansei de ver muitas equipes, talvez não foram campeãs, algumas campeãs, como a própria Argentina na última Copa, evoluírem durante a Copa. Eu acho que tô vendo isso no Brasil. Tô vendo no Brasil uma evolução jogo a jogo, uma maturidade jogo a jogo, e isso é muito importante dentro da Copa do Mundo. Cara, é escalar uma montanha, né? Entendeu? Na Copa do Mundo é isso aí. Independente de como você começou ou não, 2002 começou perdendo, terminou campeão, entendeu? Então, cada jogo é um jogo, cada jogo é uma proposta diferente, cada jogo é um jogador que vai ter oportunidade de brilhar, tirando os nossos protagonistas, né? Mas, Copa do Mundo é isso aí, cara. A gente tem que encarar, sabendo que a gente é o Brasil, a gente vai entrar favorito independente das condições que a gente tiver, né? Eu acho também que o Ancelotti tá começando a entender também cada jogador, né? Porque não, o Ancelotti, ele não conhece todo, o staff dele conhece alguns ali, mas ele mesmo não conhece todos, assim, como é que fala? Detalhadamente. Então ele tá começando a entender, igual o primeiro jogo foi um jogo ali meio amarrado, né? Meio difícil, e a galera pedindo entra, quem entra, quem entra. Então, assim, ele tá entendendo e, assim, a gente só tá... Que bom que a gente tá crescendo, né, nessa Copa, né? Hoje foi um jogo um pouco difícil no primeiro tempo ali, mas tomamos aquele gol, mas acho que vai servir, sim, como pra gente poder... Eu acho que a Copa do Mundo dá isso a ele, né? Não só ele, mas qualquer treinador. Os amistosos são, principalmente ele com um ciclo tão curto, os amistosos são, você tem pouco tempo de treinamento, pouco tempo de conhecer cada jogador na individualidade, você tem que testar muito, trocar escalações, testar, porque é o momento de testar é amistosos. Eu acho que a Copa do Mundo dá isso, dá concentração, dá mais tempo com um time só, conhecer os jogadores mais na sua intimidade, na sua característica. Enfim, a Copa do Mundo, por isso que eu acho que os times evoluem também na Copa, porque o jogador tem mais tempo pra fazer isso. E Mas lembrar que o coletivo agora começou a funcionar, né? A gente tinha falado Melhorou sobre bastante desde o isso. primeiro jogo, melhorou No meio do bastante. jogo da Escócia, agora sim o coletivo tá funcionando. Ainda com muito espaçamento, É. na minha opinião, o Brasil ainda tem deixado muitos espaços, tem tido muita lentidão, principalmente no meio de campo também. Eu acho que ali, quando pegar uma seleção mais rápida, com mais intensidade, como uma França que a gente citou, acho que a gente vai ter dificuldade. Mas eu acho que é jogo após jogo. Jogo por jogo, a gente vai avaliar as seleções e jogar da forma que tem que jogar. O que me preocupa é isso aí mesmo, só o toque de bola lento. Só isso. O jogo do Brasil é um jogo muito lento de se ver.
Aí a gente avalia, a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, né? A gente pode, vai ter gente que vai falar mal do Alisson pelo gol, vai falar mal do Danilo pelo passe errado, vai falar mal do Casemiro pelos passes errados, o Paquetá que já vem falando mal, né? Do Douglas Santos por não passar no fundo. Todo mundo vai ter, os mídialíticos aí vão falar mal do Brasil, né? Vamos crachar, independente da vitória. Tem cara que acha que o Brasil tem que golear todo jogo. Cara, não é assim hoje em dia, não é assim. Entendeu? Então acho que independente daqueles errinhos nossos que acaba pesando um pouco no momento ali, que deixa a gente um pouco apreensivo, né? Se os caras fizerem o dever de casa ali, fizer o gol, ir pra cima, igual o jogo do segundo tempo foi totalmente diferente, a gente for pra cima e mostrar que a gente é aguerrido, que a gente é o Brasil, né? Acho que independente dos erros, se buscar o resultado, cara, isso é o que importa, entendeu? Por mais que a gente faça uma péssima Copa do Mundo, se ganhar, jogando feio, mas ganhar, cara, pra mim tá perfeito, entendeu? A gente vai criticar, mas no final a gente vai estar batendo palma e levantando o Hexa, né, cara? Acho que esse é o objetivo, né? Com Esse é o certeza. objetivo. O futebol é isso. A questão não é jogar bonito. A questão é ganhar a resultado. partida. Exatamente. E, galera, gostaria de agradecer aqui ao Vitor, ao Buiu, mais uma vez que a gente está reunido. O Alex que tá aqui comandando tudo isso aqui que vocês estão vendo, com maestria também. Agradecer a você que tá aí de casa assistindo mais uma vez esse quarto episódio. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu apoio, não só nesse canal, mas nas outras nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, enfim, que vocês possam cada vez mais apoiar, compartilhar esse conteúdo, que vai nos ajudar bastante. E agora, se você está assistindo e ainda não clicou em curtir, curta esse episódio, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, procure nas redes sociais, Sofá Tático Podcast, no Instagram, no TikTok, nos dá esse apoio que a gente precisa tanto. E mais uma vez, obrigado. Espero estar aqui mais uma vez falando de notícias boas da nossa seleção brasileira, porque acima de tudo nós somos torcedores, assim como você também é, e por isso que a gente está aqui nessa expectativa, seja Costa do Marfim, seja Noruega, seja oitavas, quartas, sempre, se Deus quiser uma final e trazer o Hexa para casa. Estamos juntos com o Brasil sempre, criticando, apoiando, elogiando, aqui é Brasil sempre, na Argentina não, Brasil. Então espero trazer mais boas notícias, mais alegria para o torcedor brasileiro e... Tchau, tchau. Aí, não sei se os meninos querem falar mais alguma coisa. Eu acho que eu vou estar encerrando por aqui. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Um abraço para todos vocês. Até a próxima. Valeu.